Com uma caralhada de streams hoje e também um monte de série pra assistir, é um fato que séries ficaram bem mais nichadas hoje em dia. A gente tem a Apple TV com algumas séries futurísticas, a gente tem a Netflix com aquelas séries adolescentes esquisitas, a gente tem a Max que tem algumas séries meio maduras e adultas, e mais 300 variações disso. Porém, mesmo separados, ainda tem alguns protagonistas dessas séries que se destacam. Eles conseguem brilhar independente do streaming da série. E esse é meu papel aqui hoje. Eu vou listar 5 protagonistas que são totalmente icônicos e que furaram totalmente a bolha da série deles. Bazinga! Vamos começar com o nosso underdog da lista. Pra você que não sabe, underdog é como se fosse o menos conhecido. Mas por que eu tô falando inglês? Porque a gente tá indo agora pro berço do futebol, vulgo Inglaterra, falar da série chamada Ted Lasso, que é de um treinador de futebol americano que é meio frustrado nos Estados Unidos e acaba indo pra Inglaterra treinar um time de futebol, mesmo nunca tendo treinado um time de futebol. A sinopse resumida basicamente é essa, mas sinceramente essa série tem muito mais drama do que futebol, até porque as cenas de futebol dessa série parecem um comercial da Nike de baixo orçamento, ou até aquele comercial da Shopee que o Cristiano Ronaldo fez. Mas vamos voltar pro futebol. Do mesmo jeito que o Vini Júnior faz golaços, o Belly Gol faz gols, o nosso amigo Ted Lasso faz um golaço de carisma nessa série. Esse cara é um poço de bondade em um mundo que é cheio de maldade. A gente vê o coitado até de tentar se entrosar com o plantel que ele participa, desde ajudar um estrangeiro que chegou recentemente no time e tá com um puta trauma. E é incrível como ele é especialista em descobrir talentos em potenciais. Juntando todas essas coisas boas, ele faz o futebol acontecer no time dele, botando na roda até o Manchester City de Guardiola. Pois é, se o Ted Lasso tivesse no Flamengo, com certeza o Real Madrid não ia esperar. E continuando aqui na Inglaterra, vamos para outra série que também se passa por aqui. Vamos falar de uma querida que nunca fala o nome dela na série, então a gente só tem que supor que o nome dela é o nome da série. Então vem ela, a Fleabag, que provavelmente odiaria essa introdução sobre ela, e aí provavelmente ela quebraria a quarta parede e estaria me detonando sem ao menos eu saber, porque essa é a Fleabag. Não, eu retiro a minha palavra, essa não é a Fleabag. A Fleabag é muito mais do que isso. Originalmente a Fleabag é uma peça de teatro que conta a história da Fleabag, que é uma jovem que tá passando por uns traumas e tem que viver em uma Londres meio bizarra, que justamente assusta por ser parecido com a vida real, principalmente de um ponto de vista feminino de toda a situação que acontece com ela. Então, com toda essa coitadolândia em forma teatral, a Amazon foi lá e adaptou pra série. Então a própria atriz do teatro fez a Fleabag na série, que justamente é a Fleabag na vida real, que é justamente a pessoa que escreve os roteiros dos episódios. Então por aí você já vê que tem uma autenticidade gigante dessa série. E cada episódio tem mais ou menos 20 a 25 minutos, então é basicamente como se a gente estivesse assistindo um desenho animado meio ácido. Pra você ter noção de como essa série é influente, um tempo atrás lançou a segunda temporada, que continuou com o mesmo padrão de qualidade, misturando todo tipo de assunto que você possa imaginar, desde cristianismo, feminismo, machismo, tudo. E pasme, tem pessoas que tatuam frases dessa série, porque além dela ser muito engraçada, igualmente ela é muito boa como um drama. Mas não é um drama barato pra você ficar chorando as pitangas e ficar postando status depressivo no WhatsApp. É realmente um porradão de leve, sabe? Você fica um tempo pensando e raciocinando o que aconteceu. Então por essa dualidade maluca nesses tempos de hoje que a gente vive de imediatismo, sério, eu te recomendo muito. Mas antes de te recomendar, eu peço que, por favor, veja a classificação indicativa dessa série, porque quando eu digo que ela é maluca, sério, ela é muito maluca. Ok, vamos falar do próximo. Se fosse anos atrás, certamente agora eu estaria falando do Rick Grimes, de como ele carregava o The Walking Dead na época e ele era a marca registrada da série. Mas crê em Deus Pai, 11 temporadas, série spin-off, outra série recentemente, chega de The Walking Dead. Vamos falar de outra série e provavelmente melhor que essa, porque a moda do momento é The Last of Us, com o grande Pedro Pascal, que praticamente tá em quase toda série e filme popular que você viu por aí. Até contracenar com Wagner Moura ele contracenou uma vez. E eu me lembro vagamente de quando ele foi anunciado para ser o Joel de The Last of Us, muita gente desacreditou do seu potencial para fazer isso. Mas agora a gente vê hoje e vê como ele conseguiu manter esse papel e conseguiu fazer ser icônico igual ao jogo. Pra quem não conhece a série, a primeira temporada adapta praticamente o primeiro jogo de mesmo nome, The Last of Us, que conta a história do Joel, que está sobrevivendo a um apocalipse de fungos. Então o jogo e a série começam no mesmo lugar, eles fugindo da epidemia de fungos que acabou de acontecer. E aí dá um pulo temporal e a gente acaba meio que vendo o Joel sobrevivendo às consequências da epidemia de fungo. E vendo também como a humanidade se adaptou ao apocalipse. Um detalhe que eu acho incrível na série que acontece é quando se passam, sei lá, 10, 15 anos depois do apocalipse, e a moeda de troca deles é justamente embalagens plásticas. Porque justamente uma coisa besta como uma embalagem não consegue ser mais feita naqueles dias. E é algo que eu
nunca tinha parado pra repensar. Sério, tanto o Joe, tanto a Ellie faz essa série ser uma coisa gigante. E o melhor de tudo, além deles adaptarem quase tudo do jogo, que já é por si só uma obra-prima, porque além de mudanças e adaptações do jogo, também tem coisas originais aqui dessa série. Acontecimentos e personagens criados do zero, originalmente. Então mesmo se você já jogou o jogo, você consegue assistir essa série e ter um pouquinho de emoção também. Particularmente eu acho ela muito bem feita e muito bem escrita. E eu me lembro que quando saiu os episódios semanalmente eu ficava maluco, porque cada episódio termina com um cliffhanger incrível. Sério, era muito ruim esperar. Se você tem a oportunidade de assistir agora, com todos os episódios em mão, por favor, faça esse favor pra você. Tá, mas falando de coisa ruim, vamos pra uma coisa realmente muito ruim aqui. Assim, coisa ruim que tipo quebra as linhas do Código Penal. Mas de tão bom escrito e bom ator que ele faz muita gente se confundir. E eu tô falando do nosso mano Walter White. O que falar de Breaking Bad? Eu já assisti Breaking Bad em 2 fases da minha vida. Uma mais novo e uma mais velho. E quando eu digo fase recente, foi quando eu assisti com meus amigos todos os episódios de Breaking Bad em um vídeo só. E a fase mais antiga era quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. E meu Deus, o quanto que eu de 15 anos era fascinado por Breaking Bad e pelo Walter White era brincadeira. E dos meus 15 anos até hoje, uma coisa que eu garanto é que Breaking Bad continua icônico até hoje. Eu duvido que você nunca tenha visto um meme sobre Breaking Bad ou sobre o próprio Walter White por aí. Essa série tem cenas icônicas pra quem assistiu e quem não assistiu. Eu não sei o que o Vince Gilligan tem, mas ele consegue fazer muita coisa icônica, e isso é muito bom. E por tamanha qualidade dessa série, é muito fácil não perceber o quanto que o Walter White é um arrombado. Sim, talvez o meu QI possa ser um pouco baixo, eu possa ser um pouco idiota, mas só quando eu fui assistir pela segunda vez eu percebi muita coisa que eu não tinha percebido antes. E eu não só falo de eu achar que o Walter White era bom e agora achar que ele é mau. Tem muita coisa que nessa série é atemporal. E talvez tenha mais coisas que eu não vi, porque eu vou ter que ver na terceira vez ainda. Mas isso só são detalhes, eu não consigo expor aqui em palavras o tamanho que Breaking Bad é. Só você assistindo mesmo para entender a grandiosidade dessa série. E se você já assistiu, por favor, cheque nosso vídeo de 5 horas vendo todos os episódios de Breaking Bad. E vamos pro último da lista, o cara que foi nerfado pelo bem do humor, o cara que causou histerias e vergonha alheia em todo mundo, a série que tem quase 2 décadas de existência e ainda continua sendo atual. E eu tô falando dele, Michael Scott. The Office, uma das séries humorísticas mais famosas de todos os tempos, que começou por causa de uma saturação de séries como How I Met Your Mother, Friends, Seinfeld e outras 300 variações. Aquelas séries que tem risadas de fundo, sabe? Menos Chaves, porque Chaves é foda. Não. Então deram um bazinga nos diretores e criaram The Office, versão britânica. Sim, de novo os britânicos, e lá vem eles de novo. E aí você me pergunta, cadê o Michael Scott fazendo parkour, o Dwight fazendo alguma coisa absurda? Eu não sei, porque a gente tem que esperar alguns anos. Então em 2005, PEM, lança The Office, que é como popularmente conhecem The Office, desde a sua icônica intro até o seu icônico final. Peraí, final? Na real não, desde a sua intro e algumas temporadas depois, porque o final é muito esquisito. A maneira como essa série se perde de um jeito tão esquisito é por si só um assunto de um vídeo. Mas por favor, eu não quero assustar você de assistir essa série. Ela vale muito a pena seu tempo que você tem para assistir. É como se você tomasse uma pílula de cringice, porque justamente são episódios curtos. Então de pílulas pra cá, crimes de ódios pra lá, eu recomendo muito que você se aventure nesse escritório maluco. Mas e aí, pra você, faltou alguma série aqui? Ou algum tema de vídeo também que tá faltando no canal? Eu pessoalmente ficaria extremamente agradecido de ler o que você acha nos comentários.